Bom dia, meus queridos. Hoje, segunda-feira, aula da série de Angelologia. Nós vamos falar da queda dos anjos. Vamos começando a ter o entendimento da origem do mal. Meu nome é Maria Alice, não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, Alice Bíscaro, para acompanhar as aulas das séries que nós estamos segunda-feira com Angelologia, quarta-feira com a série do Pentateuco, estamos no livro de número. Professora, eu não assisti Êxodo, eu quero assistir Gênesis. Não tem problema, já está tudo gravado lá, é só ir nas aulas anteriores que você vai começar a assistir e não vai perder uma única aula, né? No tempo que você se propor a assistir, já está gravado lá no canal, é só vocês entrarem. Mas eu gostaria da série de espiritualidade, tá lá na playlist. Entra na playlist, clica na série de espiritualidade, que vocês vão ter todas as aulas de espiritualidade, que foi a minha primeira série que eu fiz, foi espiritualidade. Agora vamos falar da origem do mal. Com exceção de alguns filósofos e cientistas que chamam de erro da mente mortal, todos os homens reconhecem, de fato, o severo e solene do mal no universo. Então, alguns dizem que o mal não existe, mas na maioria há sim um fato da existência do mal. E é isso que nós vamos tentar entender. Porque se Deus é criador e dele só pode vir coisas boas, como existe o mal? Então, Tomás de Aquino vai dizer que o mal é uma ausência do bem. Vamos chegar lá devagarzinho. Verdadeiramente, a sua presença no mundo é um dos problemas mais desconcertantes para a filosofia e também para a teologia. Devido ao que eu falei, se Deus é sumo bem, dele não pode sair nada mal, como é que o mal existe, né? Então é uma pergunta que vem de geração em geração, de milênios a milênios, né? Tentando como isso pode acontecer. Então nós vamos ver que a teologia acredita que os anjos foram criados, originados em estado de perfeição. No relato bíblico da criação, lá em Gênesis 1, lemos 6 vezes que Deus fizera e era bom. Tudo que Deus fez era bom. Encontramos a palavra lá no versículo 31. Viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Isso certamente vai incluir a perfeição dos anjos em santidade até aquele momento. Na Sagrada Escritura, aparece a figura do diabo como as dos demônios. No Antigo Testamento, o termo hebraico Satã ou Satanás, ou em grego diabo, vai ser aquele que confunde, aquele que te perturba, aquele que te desconcerta. Sabe o que é? Te desorienta, te tira do sério. Se lembra quando a gente às vezes está num dia de extrema paz e de repente algo acontece e nos tira do sério? Nós fazemos coisas que às vezes impensáveis. Não é possível que essa pessoa conseguiu fazer esse ato. Então, na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, é isso. Aquele que te desconcerta. Aí são chamados também de Satã figuras terrenas hostis no campo político, no campo jurídico, no campo militar. Aí nós encontramos muitas essas figuras no livro de 1 Reis, né? Porque os reis também podem, os políticos também podem ser representantes de Satã. Está na Bíblia. Até mesmo Deus vai ser chamado
quando parece adversário do que sofre. Lá é no livro de Jó. Jó vai ser um livro que vai quebrar uma mentalidade retributiva, bênção e maldição, porque Jó é o justo que sofre, é o justo sofredor. Em Zacarias, o profeta Zacarias, lá em 3, nos versículos de 1 a 5, ele aparece como verdadeiro adversário dos desígnios do amor de Deus para com o povo de Israel. Em 2ª Crônica, lá no capítulo 21, ele aparece como a peste, que vai ser a concepção mais antiga. É atribuído como o agente de catástrofes. Por isso que muita gente, quando tem pandemias, pestes, principalmente os neopentecostais, vão sempre atribuir isso ao diabo, ao adversário, porque está lá na Sagrada Escritura no Antigo Testamento. Em Sabedoria 2:24, atribui a entrada da morte no mundo à inveja do diabo. Revela a influência também de vários escritos tardios. São textos apócrifos que também vão falar que a inveja do diabo vai trazer ao mundo o mal, a concepção do mal. No Novo Testamento, serve-se frequentemente dessa ideia do judaísmo, do sabor mitológico, para chamar atenção com uma certa urgência para a escatologia sobre o poder do mal no mundo, moralmente. Nesse sentido, o texto fala sobre Satã, sobre os demônios, que jamais podem ser considerados da mesma importância que os textos que vão anunciar a salvação. Então, os textos que anunciam a salvação, que anunciam o reino de Deus, é extremamente superior. Nós nunca podemos equiparar o mal ao bem, porque o bem é extremamente superior ao mal. Nós vamos ver nos sinóticos, o diabo vai ser chamado de o inimigo, lá em Mateus e Lucas, o maligno também, em Mateus, e nos escritos de João, ainda mais intensamente como o príncipe deste mundo. Está lá no 4º Evangelho, na 1ª carta de João também. E, portanto, o adversário da obra redentora do Filho encarnado. Está lá em 1 João. A própria vida e a própria missão de Jesus são apresentadas como uma luta contra Satanás. Seu objetivo é a vitória do homem sobre o mal, sobre o diabo, reduzindo a uma impotência. E é nesse contexto no qual deve ser compreendido as palavras de Jesus sobre o diabo, bem como também a prática dos exorcismos. Então, nós devemos reduzir o diabo a uma impotência perante Jesus. Ele não é tão grande, ele não é forte e ele nunca sairá vencedor, porque eu sou de Cristo. Quando eu me configuro a Cristo, o diabo não chega perto de mim. Quanto aos demônios, era uma crença que lá nas culturas do Antigo Oriente dava uma feição pessoal a inúmeras forças que são obscuras e que pensava presente por trás de todos os males que assolavam o homem. Então, se eu tenho mal que eu não consigo entender, eu digo que a culpa é do diabo. Então, é normal, muitas vezes não é do diabo. A culpa muitas vezes é do homem, né? Mas eu, para não ter responsabilidade, fica muito mais fácil eu culpar o outro. Então a culpa é do diabo. Tirando a minha responsabilidade, né? Jogar a culpa no diabo fica fácil demais. E nós, como sociedade, devemos pensar melhor em quem realmente está a culpa, né? Se é no diabo ou se é nas nossas ações humanas. A literatura extrabíblica
do judaísmo tardio demonstra uma crença muito forte nos demônios e os vê como anjos decaídos. Em muitos aspectos, tais crenças são influenciadas muito pela mitologia mesopotâmica e grega. Os demônios são também identificados como os filhos de Deus que casaram com as filhas dos homens. Está lá em Gênesis 6. É a única parte que aparece isso na Bíblia, tá? De cuja união teriam nascido gigantes folclóricos, mas esse é um texto extremamente ligado à mitologia. É um texto mitológico, de uma crença que do Antigo Oriente, muito ligado à crença mitológica da Mesopotâmia. Então, é um gênero literário, que a Bíblia é formada por gênero literário. Então, esse é um gênero literário mitológico. Acredita-se que tais demônios são responsáveis pelas doenças e pelas desgraças. A gente já conversou sobre isso. Eu não conheço, não identifico, eu acho que é o demônio que entrou e que fez o mal na sociedade, o mal na vida. Eles estariam organizados em reinos, sob um chefe chamado Mastema, ou Belial, ou Satanás. Tem vários nomes a partir dos períodos históricos, esses nomes vão mudando, mas é a mesma pessoa. No Novo Testamento, Jesus vai adotar uma linguagem do judaísmo para purificar, adaptando a cristologia. Os demônios são espíritos impuros que se opõem ao advento do reino de Deus instaurado por Jesus. É isso que nós devemos acreditar. Está lá em Marcos 3. Por isso ele os expulsa como sinal do reino que começa a fazer presente. Lucas 11, versículo 20. A tradição do Novo Testamento interpretou a sua Páscoa como vitória, que destruiu tais potências demoníacas. Está lá em 1 Coríntios, está lá na carta de Colossenses. Em outros textos do Novo Testamento, as vítimas dos sacrifícios pagãos são imoladas aos demônios. Está lá em 1 Coríntios. E os demônios são apresentados como espíritos sedutores, responsáveis por falsas doutrinas, quer dizer, pelas heresias. Eles chegam mesmo a fazer maravilhas. Está lá em Apocalipse 16, são chamados de anjos de Satanás. Está lá em Mateus 25, versículo 41. E eles são reservados o quê? Para esse Satanás? O fogo eterno. Quanto aos principados, tronos, autoridades, soberanias, dominações e autoridades, nós vemos lá em Romanos, são de difíceis compreensões, que a gente vai ver que tem hierarquia angélica. Eu não vou entrar nessa questão, que isso é extremamente difícil, mas existe uma hierarquia angélica de comunicação entre os anjos. O importante é que o Novo Testamento afirma, diante do absoluto primado de Cristo, se são perversos, foram subjugados por Cristo. Se são bons, têm a Cristo como cabeça e estão a serviço dele. Então, se são anjos bons, eles estão a serviço de quem? De Cristo. Cristo é o cabeça dos anjos e eles vão estar sempre em serviço de Cristo, para até comunicação, mensageiro entre Cristo e os homens. Se são maus, eles estão subjugados a Cristo. Ele nunca vai ser maior do que Cristo, porque o reino de Deus já veio, a Páscoa do Senhor, nós temos a vida eterna. Basta eu, pelo meu livre-arbítrio, me configurar a Cristo.
Agora nós vamos entrar no que a patrística vai falar sobre, né, os diabos, Satanás, o maligno, Lúcifer. Então, se Cristo é a luz, eles vão ser a escuridão. Espero que vocês tenham gostado e vamos aprendendo a cada dia mais um pouquinho sobre essa matéria. Espero vocês todos no meu canal do YouTube Alice Bisca, e se vocês quiserem adquirir a apostila, entre em contato comigo que eu envio por e-mail. Agradeço a todos, uma feliz semana.